Boa noite mais uma vez, graça e paz. O título da exposição de hoje é A Autoridade de Jesus. Hoje não vai ter imagens, hoje não vai ter o texto exposto, e eu quero pensar com vocês justamente sobre aquilo que eu acabei de falar na introdução do culto, e sobre esse tema principal, autoridade. Como seria requisitado de vocês, com autoridade pastoral, esse pedido? Como ele poderia ser? Ele poderia ser não com autoridade, mas com autoritarismo. E como seria? Irmãos, peguem seu celular e atirem pela janela. Deus falou comigo. Poderia ser assim, mas encontraria respaldo nas Escrituras? Não. Poderia ser de um outro modo também, o oposto a esse. Irmãos, usem o celular, podem acessar suas redes, tire uma foto minha e poste, compartilhe. Mensagem do pastor Zag. E aí, então, eu os ganharia pela popularidade. Encontra respaldo nas Escrituras? Também não. Então, o tema autoridade é um tema sensível hoje, assim como foi nos tempos de Jesus. No Brasil, nós temos uma relação ambivalente da ideia de autoridade, a qual envolve concepções erradas a respeito desse tema tão importante. Por um lado, há uma tendência de rejeição à autoridade. Muito disso difundido e falado, insuflado pelo pós-modernismo, especialmente vindo da Europa. Por outro lado, há uma tendência no povo brasileiro de celebrar figuras excêntricas, com autoridades dominantes, especialmente aquelas personalidades que usam da popularidade e do carisma, e assim são venerados. Mas isso é autoridade? Será que é isso que nós podemos aprender a respeito da autoridade de Jesus? Então, essa dupla tendência é forte também na igreja, como no exemplo que eu dei. Por um lado, há um entendimento que a autoridade pastoral, é, na verdade, uma subversão daquilo que só deveria ser de Jesus. Como se Jesus não tivesse ensinado outros para que também fossem autoridade na igreja. E desprezam isso. Eu sei porque eu vivo isso. Muito porque eu trabalho, como eu disse pela manhã, com a liberdade. E muitos interpretam essa liberdade com uma amizade. E uma amizade que não pode exortar. Porque eu sou amigão. E aí então se confunde nesse entendimento de autoridade. Porque não me veem como autoridade. Não me respeitam como autoridade. Porque misturam as coisas. E não porque eu sou um adepto do popularismo. Pelo contrário, eu quero que a igreja cresça não simplesmente porque eu as mando, porque elas entendem o que foi ensinado, então, diante disso, elas aplicam na sua vida. Porque é como se elas estivessem entendendo que a exortação, o ensino, viesse de um pai, de um amigo verdadeiro, que é aquele que de fato fala o que você precisa melhorar, e não simplesmente
passa a mão na sua cabeça em todo o erro que você comete, mas que te ama. E aí, por outro lado, no contexto brasileiro, há aqueles que não usam da liberdade, mas usam do autoritarismo. E se vestindo com uma autoridade que não é ensinada nas Escrituras. E puxam a carteira, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho esse título, eu tenho essa ordenação, eu sou pastor, eu sou isso, para te afrontar naquilo que ele não gosta que você faça. E muitas vezes não é um ensino das Escrituras. Eu poderia muito bem pedir para que vocês não trouxessem mais celular. Mas eu quero trabalhar com a liberdade. Tragam o celular. Se você não tem condição de ter uma Bíblia no papel, traga o celular. Use o celular. Mas só use para isso. Lembra do que nós falamos de tentação? Hoje pela manhã, quando eu falei sobre tentação, eu falei sobre a questão de coisas bem práticas, como relacionamento pessoal, ou coisas da sua vida pessoal que podem estar atrapalhando o seu relacionamento. No culto público, não é pecado você ter seu celular aí e abrir a Bíblia nele para ler. Mas se você se deixar pelas notificações que vão aparecer enquanto você estiver lendo as Escrituras, vai te tirar a concentração. Por isso, muitos pastores têm tido essa questão de não projetar mais. Ou quando projetam apenas as frases, as letras. Já fiz isso. Porque eu via que, muitas vezes, a imagem tirava a atenção das pessoas. E talvez vou ter que voltar a fazer. Porque a imagem gera uma curiosidade ou traz alguma outra lembrança, e aí você pega o seu celular e vai ver aquilo que trouxe à tua mente. E você se desconecta do culto, da adoração a Deus. Então nós temos que entender que quando nós nos reunimos aqui para adorar, as verdades que estão estabelecidas são pela autoridade de Cristo Jesus e a sua palavra. Eu sou mero instrumento de Deus aqui. E a minha obrigação é repreender, é exortar, é ensinar, é estender a mão quando a pessoa de fato anseia e deseja uma ajuda, um auxílio. Porque eu também preciso de exortação. E eu sou o primeiro exortado, como eu sempre trago a lembrança aqui. Eu estudei o texto antes e eu olho para a minha própria vida, o que eu preciso mudar. Então nós estamos nessa reforma pessoal o tempo todo, mas nós como crentes precisamos aceitar isso, porque do contrário nós estamos afirmando que nós já somos bons bastante, e isso nos leva a erros crassos, erros muito comum do nosso viver diário. Então, quando nós nos debruçarmos sobre esse texto, vocês vão ver e notar como as pessoas, ao ouvir Jesus, conseguiram discernir com rapidez aqueles que eram autoridades daquele que é a autoridade. Então, convido você a abrir o texto de Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. Vou ler na Nova Versão Internacional, a NVI.
Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. Diz assim o texto da palavra de Deus. Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." "Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um novo ensino? E com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem." As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, estamos diante do texto e queremos, Senhor, aprender pelo poder da Tua palavra, do agir do Teu Santo Espírito em nós. Que de fato nós possamos ser transformados, que nós possamos ser lapidados a viver, a compreender a autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre as nossas vidas, usando elementos, pessoas, para que possam continuar ministrando, ensinando, exortando a igreja para um bem comum. O bem é a tua glória e o teu louvor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Mensagem central. Então, se você está com papel e caneta, você pode escrever assim: assim como as estrelas se empalidecem à luz do sol, os mestres da lei se desfazem diante do ensino do Mestre Jesus. Nós sabemos que quando o sol raiar amanhã pela manhã, nós não conseguimos ver as estrelas. Raramente uma ou outra é possível de ver, mas bem raramente. Mas o que é fato é que quando o Senhor Jesus ensina na sinagoga, o ensino dos mestres da lei, dos escribas, dos fariseus, somem, desaparecem. Outros textos apontam para essa realidade de forma nua e clara. Porque é evidente que quando Jesus ensina, ele ensina com autoridade. Porque a autoridade dele não vem baseada apenas em palavras, nas suas próprias ações, a correspondência. A evidência daquilo que ele fala, daquilo que ele ensina, com aquilo que ele vive. Então, por isso, quando Jesus está aqui diante dos seus ouvintes e expõe a verdade do texto, todo aquele ensino dos mestres dos homens, se calam, desaparecem, somem, porque não havia correspondência, apesar deles acreditarem que sim. Mas nós vamos nos aprofundar nisso. Então, autoridade para ensinar, versículos 21 e 22. Jesus vai então a uma reunião no sábado, como era de costume. E como era de costume também, a palavra
era lida. A Escritura era lida. E como era facultado a qualquer participante masculino, ele poderia então ir ali e comunicar o ensino do texto que foi lido. Então, essa era a comunicação àqueles que estavam ali. E como que ele se manifestava para que ele pudesse então ir ali à frente e ler ou até mesmo explicar o texto? Ficando de pé. E Jesus então, ele se coloca de pé. O texto não está transpondo isso, mas essa é a tradição judaica até esses dias. Então, a proclamação do arauto transborda pela explicação do texto que foi lido. E aí a resposta de imediato dos seus ouvintes é: todos ficaram maravilhados. Todos prestaram atenção naquele ensino dado, porque parecia que não fazia correspondência com o ensino daqueles que eram tidos como mestres. Então, a proclamação de Jesus, a moldura da exposição da palavra de Deus, trouxe espanto, mas um espanto de maravilha, de deleite, pelo ensino que ele estava ali comunicando. Era diferente daquilo que eles ouviam costumeiramente dos mestres. Algumas traduções dizem que eles ficaram espantados com os seus ensinamentos. Rabinos sérios e empolgantes poderiam tirar a atenção dos seus ouvintes, com certeza. Assim como há nos dias de hoje, falsos pastores que empolgam as pessoas pela sua oratória e capacidade de explanação. Não é diferente do que acontecia nos tempos de Jesus. Alguns podem, sim, de fato, impressionar os seus ouvintes diante da intervenção que eles propagam ali. Mas, aparentemente, diante do texto que nós lemos, os ouvintes ficaram meio que desorientados ao irromper aquele turbilhão de verdade ministrado por Jesus. E é isso que nós vemos no verso 27 também. O que os mestres da lei então ensinavam? O seu prestígio vinha de um resultado de seguir tradições, e é assim até hoje. Então eu dei uma pincelada sobre isso no culto de quinta-feira. Eles queriam provar que eles estavam desprezando o seu próprio eu, a ponto de se ligar primeiramente com o seu mestre, com aquele que de fato ensinava ele a interpretar e entender as Escrituras. Mas mais do que isso, eles passavam para um patamar de como se eles fossem o próprio Moisés, ou estivesse sobre a lente a qual Moisés trouxe a lei. Então, quando eles estavam ali ministrando, eles tinham como uma autoridade, como se fosse o próprio Moisés. Então, para eles, a retidão terminava quando alguém apresentava um ensino fora da relação professor e aluno. Decidir por si mesmo, não seria uma coisa que eles fariam, de modo nenhum. E aí, em João 9, 28, eles se proclamam orgulhosos: somos discípulos de Moisés. E até hoje é assim. Você pode ver, não agora, mas se você lembrar na sua casa, um debate
que foi recentemente entre um pastor e um rabino, numa rádio conhecida aqui, de muitos irmãos. Mas se você colocar lá, você vai encontrar. O pastor chama Tarso Licurgo. Mas eu quero convidar você a abrir o livro de Mateus, lá no capítulo 23, para que vocês consigam enxergar aqui, em outro texto, essa ideia. Mateus, capítulo 23, nós vamos ler do verso 1 a 4. Diz assim o texto: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. É aquela famosa frase: faça o que eu mando, porque eu mesmo não faço. Então, não há correspondência com o ensino e a prática. E Jesus, ele mostra a sua autoridade justamente porque o seu discurso está ligado à sua vida prática. Então, o que estava por trás desse ideal, então? Por meio dessa corrente de tradição, eles criam um evento como se estivessem ligados espiritualmente ao original de Israel, a revelação no Sinai, a transmitir para a comunidade de Israel a verdade de Deus. E por essa razão fazia questão de não ensinar a próprio punho, mas sempre com transmissão oral. Eles estavam convictos que só assim a vida fluía em cada sábado, em cada sinagoga. Como se eles estivessem transmitindo pelos seus próprios lábios, pelo seu próprio corpo, a vontade de Deus. Não é diferente de algumas seitas por aí. Pessoas que se arrogam e têm autoridade como se Deus as possuísse, ou eles tivessem tal intimidade com Deus que eles trazem recados direto. É até engraçado, porque alguns parece que está recebendo um telefonema no próprio púlpito. Deus falou que você precisa fazer isso, aquilo e acolá. Irmão do CPF, que ele consultou aqui, está escondidinho ali, tal, do nome tal. Como se tivesse uma autoridade, uma intimidade com Deus, que você nunca vai ter. Então eles estão no alto, como que gozando de algo que réus mortais como vocês não possam ter. Eu sou autoridade. Se há discordância, se há contestação, é como se você estivesse atacando o próprio Deus. É blasfêmia. Mudam até a voz. Agora, para o horror, para aqueles que se julgavam mestres, Jesus quebra essa corrente de tradição. Enquanto eles queriam invocar os seus pais, os seus mestres, até que chegasse lá em Moisés, Jesus é Deus e está em comunicação direta com o Pai.
falava não como um rabino, mas como filho de Deus, como o próprio Deus. Pronunciou um novo início da revelação, que nós chamamos hoje de Novo Testamento. Isso era algo extremamente tortuoso para aqueles mestres. Ele não trazia revelação por meio de um duto, como que só eles tivessem, que vinha de séculos e séculos atrás. Mas ele era a própria revelação em pessoa, ele é o Verbo encarnado, ele é a palavra. Então, o que na verdade os mestres, os judaizantes, o judaísmo tinha feito era deformado Moisés, violado a vontade original de Deus. No fundo, tinham como apedrejado o próprio Moisés, com as suas interpretações tão distintas e distante da verdade de Deus, a ponto de, bem lembrado aqui pelo presbítero Pedro, o Sermão do Monte, se vocês lerem com atenção, são várias correções de interpretações erradas daqueles que se julgavam mestres, doutores, visões equivocadas da lei de Deus. Então, por isso Jesus varre a sinagoga, assim como ele vai fazer mais tarde no próprio templo. E nas duas ocasiões, há essa pergunta que deixa para nós uma indagação. Eles ficam maravilhados, porque ele ensina como alguém que tem autoridade. Mas Jesus, ele não tinha uma formação, ele não vinha de uma família importante, nem pertencia a um dos partidos judaicos, não usava a roupa de profetas, nem fazia exercícios espirituais como o jejum. Raramente nós vemos momentos em que ele mesmo batizou alguém, mas sempre deixou a cargo dos seus discípulos. E juntando isso, aquilo que nós vimos semanas atrás, ele começa a trazer para o seu núcleo de proximidade pescadores, homens simples, e não homens que arrastavam multidões, mas pelo contrário, homens rudes no sentido de broncos, no sentido de homens que não tinham tido a oportunidade de se debruçar sobre livros, mas que estavam dispostos a obedecer e seguir o seu mestre. Mas será que é isso que incomodava? Ele se apresentava sem insegurança, nosso mestre, nosso Senhor, plenamente certeiro nos seus ensinos, e certo de que o seu ensino era o mandato do próprio Pai. Então, cheio do Espírito e do reino de Deus, proclamando a salvação aos perdidos. E o que devia deixar os judeus realmente perplexos, com todas as indagações que sua entrada em cena causou e provocou para os seus adversários, ele deixava a marca indeléveis na consciência, no coração, no íntimo das pessoas. Marcos 12, 14 diz assim, para você que anota, Marcos capítulo 12, versículo 14: sabemos que és verdadeiro e, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. Então, era essa a autoridade de Jesus.
Ele é o próprio Deus encarnado. E o seu ensino correspondia com a sua prática. Segunda lição, a partir do verso 23. A autoridade de Jesus expõe o imundo. A proximidade de Jesus é insuportável a um espírito imundo. Aquela sinagoga não estava sendo inaugurada. Ela já existia. Lembra que Jesus está ali chegando na Galileia. Ele sai de Jerusalém e vai para a Galileia. E ali então, logo que chega, ele procura uma sinagoga para ensinar que já existia. Com o ensino dos rabinos, dos mestres, o espírito imundo estava ali. Ele não se sentiu incomodado. Olha como isso deve nos chamar a atenção. De alguma forma, esse espírito imundo já frequentava aquela sinagoga. Mas a liturgia, a homilia do culto não o incomodava. Ele tolerava e suportava sem nenhuma manifestação os aleluias da liturgia do culto. Ele não se sentia incomodado. Mas na presença de Jesus, essa simbiose entre o profano e o santo acaba, se rompe. E gritos então ecoam pela sinagoga. O espírito imundo já começa indagando, questionando Jesus. Horrorizado. Ele repele aquele que se aproxima com o ensino e com a prática. Para ele é ameaçador. De antemão, ele está na defensiva. E quando nós olhamos os versos 23 e 24, nós vemos as palavras ali no plural. Isso tem um significado. Não era apenas um que estava em posse daquele homem. Mas Jesus, ele diretamente ordena. Mas eu quero me atentar aqui exatamente ao que é falado pelo homem possesso. Bem sei quem és, o Santo Deus. Como nós começamos no capítulo 1, ouvindo sobre a deidade de Jesus, a confirmação dele como um filho de Deus, do céu ouvimos uma voz que diz: este é o meu filho amado. Mas não só o próprio Pai, mas até mesmo os imundos, os inimigos da cruz, reconhecem a autoridade e a deidade do Santo Filho de Deus, porque eles mesmos falam: bem sei quem és, o Santo de Deus. Então agora o eco não é mais do céu, mas das trevas, dos inimigos. E na verdade, Deus é santo, totalmente santo. Especialmente quando nós lemos em Isaías vários textos que falam sobre essa santidade de Deus. Esse conceito de santidade muitas vezes é também de forma errônea, trazido só num aspecto defensivo. Mas se nós pararmos e pensarmos, muitas vezes, o que a Bíblia nos ensina é que nós não devemos apenas olhar na perspectiva negativa ou defensiva a respeito da santidade. Porque quando nós interpretamos a palavra santo, é separado. Então nós já fazemos essa ilusão que nós devemos
nos separar, como se nós devemos ficar à parte do mundo. Criar como se fosse uma bolha para que o mundo não chegue até nós. Mas é isso mesmo que Deus nos chama a fazer quando nós chama a ser separados do pecado, separados para Ele. É nos isolarmos? Não, não é. Não é, porque Ele nos chama a ir adiante, a levar adiante a mensagem de salvação. E isso traz confronto com o falso ensino e até mesmo com os inimigos da cruz. Deus não é santo no sentido de retirar-se do mundo, mas de atacá-lo, santificando. Ele está, de fato, levando a luz aonde há trevas. E é justamente o que nós temos que fazer. Isto vale para o seu Filho, Jesus, o próprio Deus, e também para os seus discípulos. Então nós não somos santos apenas para ficarmos separados em uma redoma. Nós somos santos para que a luz de Cristo, a santa imagem de Deus refletida em nós pelas nossas ações, pelos nossos atos, que correspondem então com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pregamos. Então, devemos lembrar, assim como nós passamos lá no verso 8 desse capítulo 1, o Espírito Santo está em campo, e está em nós, e por estar em nós, nós devemos demonstrar, evidenciar as marcas da santificação em nós. Nós somos separados, sim, mas não para nos isolarmos, e sim para que nós evidenciamos as marcas de Cristo em nós. Evidenciarmos que estamos dia a dia nesse processo de santificação diária, porque é assim que nós nos parecemos cada vez mais com Ele. É a morte do eu para um viver para a glória de Deus. Por que então nós vemos aqui, com tanta clareza, que Jesus é identificado pelo seu nome, Filho de Deus, a sua missão, levar perdidos de volta a Deus, e a sua natureza, de um Deus santo. É evidente que a defesa quer recuperar seu poder. O espírito imundo que estava sobre posse daquele homem, ele reconhece o santo de Deus, mas ele não quer ceder espaço. Ele não quer deixar que o território seja novamente conquistado. Ele quer aquele homem preso à escravidão do pecado e à morte eterna. Mas Jesus repreendeu. No verso 25, só 3 vezes Marcos usa este verbo. Sempre que outra pessoa que não Jesus usa esse verbo, ele precisa ser apontado para a direção correta. Não como que se isso viesse da autoridade do próprio homem, mas somente do próprio Deus. Nem mesmo o arcanjo Miguel, lá em Judas, versículo 9, pode repreender ou apenas pensar que tem tal autoridade. Ele apenas requisita: só o Senhor te repreenda. Olhe lá Judas, verso 9. Pois isso é uma prerrogativa do próprio Deus. O Senhor do mundo tem exclusividade em 2 palavras: a palavra criação
no sentido de gerar vida. Só Ele gera vida. E a palavra de repreensão, que significa condenação. Nós não temos autoridade para isso, mas só mesmo o próprio Deus. Mas qual que é a expressão? Cale-se e saia dele. Então, ao ser ordenado, o demônio perde a sua condição de poder sobre aquele homem. Ele não consegue mais dominá-lo. Ele não consegue mantê-lo mais prisioneiro. E preste atenção na brevidade das palavras de Jesus. Ele não pergunta o nome do capiroto. Ele não faz uma oração extensa antes de expulsá-lo. Ele não fica fora de si ou em êxtase. Ele não murmura frases tradicionais, entre aspas. Ele não recorre a objetos, como os judeus usam para exorcismo. Não usa também raízes medicinais e nem vapores anestésicos. Nada além da ordem. Cale-se e saia dele. Não é bem isso que nós vemos por aí. Jesus não só ensinava de modo diferente dos professores da lei, mas também expulsava e tinha autoridade para expulsar demônios diferente deles. Ele fazia pelo Espírito de Deus. Especialmente, a partir do século II, os judeus, eles se acomodaram cada vez mais em superstições, nesse mundo onde manifestações demoníacas acabam ganhando mais destaque do que o próprio Deus. Há uns escritos que falam que a superstição judaica começou a dialogar com pessoas possessas e, pasmem, até pedir conselhos de como eles deveriam agir para que não fossem possuídos, e tantas outras coisas. Será que o pai da mentira ia dar a solução para eles não serem possessos? Parece tolice, mas é de fato, é uma tolice. Jamais esse caminho é o caminho que nós devemos seguir como igreja. Um olhar breve e incisivo basta, e é pelo poder de Deus, não é pelo nosso. Não é o pastor X, Y, Z que expulsa demônios, mas é o próprio Deus. E só Ele tem autoridade para, de fato, romper com tal ação. Não é a nossa capacidade, mas é a capacidade do Espírito que habita em nós. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e sai aos gritos. Cair e ter esses tipos de reações é de fato uma marca característica daqueles que eram possuídos. O que nós temos que aprender, que a importância diante daquilo que Jesus nos ensina, é que tudo isso aconteceu de fato para mostrar a libertação da escravidão do pecado e da morte eterna. As pessoas ficaram admiradas, é o que se segue no texto. O espírito imundo saiu, porque Deus chegou ali. E essa admiração é tão significativa, porque muitas vezes o que nós vemos é um desviar dos focos. Em vez de focar no milagre, nós precisamos focar no próprio Deus. E eles ficaram admirados, porque eles mantiveram o foco naquele que expulsou o demônio, e não no milagre em si.
E assim eles se admiram. O espírito imundo saiu, Deus chegou. E aí eles fazem outra pergunta: que venha a ser isso? Há uma perplexidade aqui, mas há uma clareza. Não é que eles estão apenas maravilhados no sentido de, nossa, mas eles estão vendo o próprio Filho de Deus e a sua autoridade. O milagre não ofuscou o ensino, pelo contrário, trouxe-o para o centro da discussão. A avaliação do ensino antes, em termos negativos, porque eles tinham lá no primeiro versículo, na primeira vez que eles ficam ali maravilhados, eles estão em contraste com os escribas. Mas aqui muda. Agora a afirmativa, ele tem um novo ensino. Ou ele está trazendo luz àquilo que nós sempre fomos ensinados de maneira errada. Ele não é uma alternância natural ao mundo, mas ele é a interferência escatológica. É o próprio Deus trazendo luz à velha terra, a respeito da nova terra. A palavra de Isaías foi cumprida, em Isaías 61:1. Agora eles estão vendo de forma palpável aquilo que foi proferido no passado, proferido no sentido de uma profecia. A palavra de vida, a palavra de repreensão, agora vem com uma forma clara, como a luz do meio-dia. E o versículo final tem novamente o caráter de relato com resumo. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a vizinhança da Galileia. E nós vemos que rapidamente a popularidade de Jesus, mas não aquela popularidade vazia, mas popularidade porque de fato o seu discurso era um discurso diferente dos mestres. Era um discurso que trazia ensino regado com prática. Ele não fez nada para se tornar mais conhecido ou popular, mas ele fez aquilo que desde a eternidade foi dado a ele a fazer. Maravilhosas e grandes coisas acontecem e acontecerão por causa da autoridade de Jesus. Amém? Conclusão. Jesus de fato deixou marcas indeléveis na consciência das pessoas. Sabemos que és verdadeiro, é isso que eles afirmaram. E que, segundo a verdade, essa verdade é o caminho, é o único caminho a Deus. Então, o impacto das palavras e das ações de Jesus é tão poderoso para com os seus ouvintes, que é capaz de atravessar corações. É aquilo que nós vemos lá em Hebreus 4:12. Ele é capaz, a palavra é capaz de discernir pensamentos e propósitos. E assim, então, transforma vidas. Vidas se rendem à autoridade de Jesus. Não porque ele é autoritário, não, é porque ele é o Filho de Deus encarnado, que morreu, ressuscitou e voltará. Amém. A autoridade de Jesus não só impressionava, mas transformava vidas. Que transforme a sua e a minha. Amém?